Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia de como conseguir R$ 2.000 de dividendos por mês. Cara, quando a gente pensa em investir em fundos imobiliários, ações que pagam dividendos e tudo mais, a gente pensa em ganhar uma renda passiva, né? Uma renda recorrente todos os meses, principalmente, né? Por isso que muita gente investe em fundos imobiliários procurando essa rentabilidade, né? Então, nesse vídeo, eu montei uma estratégia para mim que eu vou compartilhar ela com vocês. Não quer dizer que você tem que seguir ela, entendeu? Mas é uma ideia. Eu vou te mostrar um pensamento de como eu vou montar a minha carteira para eu ganhar dividendos, montar uma carteira de dividendos e também ganhar dividendos em dólar e com rentabilidade, para que a gente ganhe rentabilidade e também dividendos no longo prazo. Então, como você pode ter visto no último vídeo que eu fiz, eu investi mais ou menos R$ 1.000 nesse mês nesse fundo aqui, o MXRF11, que é um fundo bem conhecido por bastante gente, né? Ele paga um dividendo aí de 11 centavos por cota, você paga 10,25 e você ganha 11 centavos. Eu já tinha algum aporte nele, mas eu vou começar a aumentar, né, com frequência esses aportes. Por quê? Porque eu quero maximizar a minha renda, ganhar mais dinheiro com renda passiva e aí fazer mais aportes no MX, em outros fundos também, mas estou começando com ele, para que a gente ganhe mais dividendos e com esses dividendos a gente reinvista no fundo e ganhe mais dividendos para que no futuro a gente venha desfrutar desses dividendos, para que a gente não precise de uma aposentadoria do INSS, por exemplo, né? Para que a gente ganhe dinheiro só com o nosso dinheiro trabalhando. Então, como você pode ver aqui, eu estou no MXRF11, né? Eu já falei muito sobre esse fundo aqui, é um fundo bem interessante para iniciante mesmo, né? Ele paga um dividendo ali constante, né, e vem aumentando nos últimos tempos. E ele tem a cota dele, vamos dizer assim, não se valoriza tanto, entendeu? Não é um fundo imobiliário que você vai ganhar na cota, a não ser que você consiga, vamos dizer, tem um desconto muito grande nele, e aí você consiga pegar um preço mais baixo e ter uma valorização. Inclusive um amigo meu conseguiu fazer isso, pegando esse fundo a R$ 9 quando deu uma notícia muito ruim sobre o fundo. Ele conseguiu, ele comprou a R$ 9 e ele ganhou ali cerca de 10% quando voltou para 10, né? Isso só de valorização. Mas é muito difícil acontecer isso, tá? Neste fundo aqui, principalmente, fundo de papel, principalmente. Então, como exatamente eu vou fazer? Eu vou separar os meus dividendos em duas caixinhas, principalmente. No Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, eu vou investir basicamente em fundos imobiliários que vão me pagar dividendos e também que vão me dar valorização de cotas, né? Com exceção aqui do MXRF11, porque eu estou começando com ele, então o foco maior aqui no MXRF11 é ganhar dividendos, porque ele tem um dividendo um pouco mais elevado. Ele não vai me dar tanto com cotas, mas ele vai me dar mais com dividendos. Mas os outros fundos, eles vão me dar renda nas cotas também, quando os imóveis terem as valorizações. É isso que a gente pensa, né? Quando a gente vai investir em imóveis, quando a gente vai investir em fundos imobiliários que investem em imóveis. Ganhar com a rentabilidade e ganhar com os dividendos, com os aluguéis. Então, essa vai ser a minha primeira estratégia de investir em fundos imobiliários para ganhar esses dividendos, reinvestir neles para aí chegar num valor interessante. E uma outra parte dos meus aportes, eles vão para a segunda caixinha, que vai ser muito interessante. Eu vou te explicar o porquê. Eu vou investir em ações americanas, uma ação em específico que eu vou te mostrar qual que é a Coca-Cola. Sim, eu vou investir na Coca-Cola. E qual que é o grande lance da Coca-Cola? A Coca-Cola é uma empresa muito bem consolidada no seu segmento. Então, ela é muito grande, entendeu? E empresas muito grandes, que são muito bem, muito consolidadas, né? Elas tendem a ser vacas leiteiras. O que são vacas leiteiras? São empresas tão grandes, que estão tão grandes, tão consolidadas no seu segmento, que elas geram tanto caixa e tanto lucro, né? Vamos dizer assim, que elas não precisam reinvestir muito no seu negócio. Então elas repassam esse dinheiro para os acionistas em forma de dividendo. Isso acontece com o Banco Itaú, por exemplo, né? Eu não sei exatamente se é assim ainda, mas eu acredito que ele paga ali mensalmente um dividendo. Então o Itaú é tão grande hoje, né? Gera tanto lucro que ele pega esse lucro e redistribui para os acionistas.
Então, a Coca-Cola faz a mesma coisa, só que aqui que vem o grande X da questão. Quando você investe nos Estados Unidos, você tem muito mais segurança no seu investimento. Então, é muito difícil uma empresa maior, vamos dizer assim, ela desvalorizar uma porcentagem grande. Então, por exemplo, é muito difícil uma Coca-Cola da vida cair aqui 80% como a Magazine Luiza aqui no Brasil. Então é mais difícil uma empresa dessa, desse porte mais consolidada, cair nesse sentido. Então a gente tem aqui uma preservação do patrimônio, porque é uma empresa que ela tende a não cair no longo prazo, né? Ela tende a subir no longo prazo em forma de escadinha. Ela não sobe tanto, mas também ela fica ali preservando o seu patrimônio, entendeu? E o mais interessante também é que ela paga um dividendo de cerca de 3% ao ano em dólar. Então, em dólar isso é bastante coisa, entendeu? Para o Brasil você pode pensar, 3% de dividendo não é tão grande coisa, mas é em dólar, e nos Estados Unidos 3% ao ano de dividendos em dólar é bem interessante, e ela tem uma média de rentabilidade de 10% ao ano, né? Então, como você pode ver aqui no site, a gente está aqui com uma cotação em dólar da Coca-Cola. Cada ação são vendidas hoje, atualmente, com 59 dólares e 40 centavos. Lembrando que nos Estados Unidos você consegue comprar frações de ações. Então, por exemplo, com 30 dólares eu consigo comprar metade da Coca-Cola aqui, metade de uma ação da Coca-Cola nos Estados Unidos. No Brasil isso não pode ser feito, você pode comprar uma ação inteira, mas nos Estados Unidos pode. Você pode comprar metade de uma ação, um terço, um centavo, se você quiser. Dependendo do corretor, você consegue também. Então a gente pode ver aqui ó, que ele tem aqui o dividend yield da Coca-Cola de 3% ao ano e a valorização da Coca-Cola de 10% aqui que eu falei nos últimos 12 meses, né? Então, e olha como o gráfico da Coca-Cola é interessante. É, de fato, um gráfico de escadinha. Ó. Você pode ver que ela estava aqui, ela cai um pouquinho, ela sobe mais um pouco. Ela cai um pouquinho, sobe mais um pouco. Tirando a exceção disso aqui, porque isso aqui foi o coronavírus, né? E todo mundo saiu vendendo desesperado. Mas, ó, como você pode ver que lá no coronavírus desde cá, ela voltou a ser escadinha, né? Desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ela sempre está mais subindo do que descendo. Ela realmente é uma empresa que sobe em escadinha. E ela tem aqui, vamos ver se eu acho, cadê os dividendos? Acho que é aqui em cima. Aqui, ó, dividendos. Ela tem aqui um costume de pagar a cada 3 meses. Aqui, ó, ela pagou no mês 3, no mês 6, no mês 9, no mês 11. Então, se, por exemplo, eu investir na Coca-Cola e a cada 3 meses eu ganhar ali, por exemplo, tá, 100 dólares de dividendos, atualmente hoje eu ganharia 517 reais se eu ganhasse 100 dólares de dividendos na Coca-Cola por trimestre, né, a cada 3 meses. Só que, como você pode ver, nos últimos 5 anos, o real ele saiu de 3,16 para 5,17, cara. É uma valorização, é uma desvalorização do real perante o dólar, né, de 63%. Então, se no longo prazo, então, se você colocar mais de 10 anos ali, você vai ver que o real saiu de R$ 2 e foi para 5. Então, o que que acontece? O real é mais fraco. Então ele tende a desvalorizar perante ao dólar. Então vamos dizer que no futuro, daqui a 4 anos, o dólar está a R$ 6. Então o meu dividendo vai ser maior, entendeu? Vamos dizer que daqui a 4 anos o dólar é a 7. Então se eu ganhar 100 dólares de dividendo, o meu dividendo vai ser maior. Então essa vai ser a estratégia que eu vou seguir para ganhar dividendos e aumentar e ganhar R$ 2.000 de dividendos por mês. Né? Vou seguir investindo em Coca-Cola e em MXRF11 e outros fundos imobiliários. Né? Vou investir nessas duas coisas, vou ter uma diversificação em dólar e em fundos imobiliários para que eu ganhe dividendos, aumente a minha renda e no longo prazo ganhe ali um salário de R$ 2.000 por mês sem fazer absolutamente nada, só com o meu dinheiro trabalhando por mim.